Lucas 24, irmãos, nós vamos daqui a pouco ler, a partir do verso de número 13, daqui a pouquinho. Queridos, a ressurreição do Senhor Jesus é um fato verdadeiro, é algo que traz implicações tão maravilhosas para a nossa vida. Mas é triste pensar que tantas pessoas vivem, mesmo aqueles que dizem servir a Jesus, mesmo aqueles que se dizem cristãos, vivem como se Jesus não tivesse ressuscitado. É estranho, não é? Vivem como aqueles que servem os falsos deuses, como se o Deus deles estivesse morto. Parece que a verdade da ressurreição, da morte, da ressurreição de Jesus, não faz diferença para muitas pessoas. Como eu disse, mesmo daqueles que se dizem cristãos. É como aquela pessoa, eu contei há um tempo atrás, a pessoa que precisava entrar na casa e passou tanta dificuldade, chuva, e tendo a chave da casa, da porta da casa, a todo tempo no bolso do seu paletó. Quantos cristãos ansiosos, quantos cristãos com medo, quantos cristãos sem esperança, como se Cristo não tivesse ressuscitado. O texto que nós vamos ler agora fala acerca de dois discípulos de Jesus que, mesmo Jesus tendo ressuscitado, estavam vivendo como se Jesus não tivesse ressuscitado. Estavam experimentando tristeza, desapontamento, medo, estavam experimentando falta de esperança, porque para eles Jesus não havia ressuscitado. Jesus estava morto. Será que é essa a sua situação? Será que é assim que você tem vivido? Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 13. Diz assim: naquele mesmo dia, o dia da ressurreição, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que estas coisas aconteceram. Desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão das mulheres e disseram, mas não o viram. Queridos, aqueles discípulos de Jesus, aqueles 2 discípulos, e Lucas registra o nome apenas de um, Cleopas, eles estavam em Jerusalém, eles haviam ido para Jerusalém. Todo ano os judeus iam a Jerusalém por ocasião da festa que festa era? Páscoa. Sabiam disso, crianças? A festa da Páscoa em Jerusalém. Festa que Jesus participou também. Festa que fez com que Jesus, montado num jumentinho emprestado, entrasse em Jerusalém, sabendo, no entanto, que ele era o cordeiro do sacrifício. E Jesus foi a Jerusalém, os seus discípulos também. Mas lá em Jerusalém o que aconteceu? Lá em Jerusalém Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi humilhado, Jesus foi crucificado. E quando Jesus é crucificado,
Os seus discípulos, aqueles que caminharam com ele, aqueles que ouviram a respeito do que haveria de acontecer com ele, aqueles que ouviram e não entenderam. Quantas vezes, queridos, eles ouviram a respeito do que haveria de acontecer com o Senhor? Quantas vezes eles ouviram a respeito do sofrimento e a respeito da ressurreição, mas eles não entenderam, eles não creram. Mas o texto diz, se você olhar a partir do verso 1, que no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo e elas encontraram a pedra removida do túmulo. Jesus não estava lá. Pedro também esteve lá e viu Jesus não estava lá. Jesus havia ressuscitado, como ele havia dito, como as Escrituras já haviam dito. E agora nós lemos a respeito de 2 discípulos de Jesus, que tinham contemplado a morte de Jesus, que estavam com o coração triste, que estavam sem esperança, que estavam decepcionados, que estavam arrasados. Depois de tudo, depois de toda a esperança colocada naquele homem, que eles acreditavam fosse alguém de Deus, como eles relatam, poderoso em palavras, em ações, estava na cabeça deles, estava morto. E o que eles estavam fazendo? Estavam voltando para casa, estavam voltando para a aldeia deles, Emaús. Era domingo, eles tinham que voltar para a vida deles, eles tinham que, quem sabe, abrir a lojinha deles, eles tinham que, quem sabe, cuidar do rebanho deles, eles tinham que voltar para a vida normal deles, porque para eles Jesus ainda estava morto. Eu chamo a sua atenção para isso. Será que não é essa a sua expectativa também em relação a Cristo? Será que não é esta a sua esperança em relação a Cristo? Uma esperança apenas para esta vida? Eles estavam a caminho de Emaús. Eles estavam voltando para a vida deles. Percebam, a primeira coisa que nós vemos aqui são as consequências de viver sem entender e crer na obra do Senhor, ou seja, na morte e na ressurreição. Aqueles discípulos, aqueles 2 e tantos outros, não haviam entendido ainda a importância da morte de Cristo e a realidade da ressurreição de Cristo. Para eles, o que havia acontecido era uma fatalidade. Jesus ter sido morto para eles era algo que nunca poderia acontecer. E agora eles estão na vidinha deles. Alguns haviam voltado para a pesca. Pedro e seu irmão voltaram para pescar. Aqueles que haviam sido chamados para serem pescadores de homens pelo próprio Senhor Jesus, agora, acreditando que o Senhor deles estava morto, voltam para a vida de pescaria deles, voltam para a profissão deles, desapontados, tristes, sem esperança. A semelhança desses 2 aqui a caminho de Emaús. É assim a sua vida? A sua esperança em Cristo Jesus, afinal de contas, está apenas nesta vida, como se Ele não tivesse ressuscitado? Se não está, por que é que você morre de medo por questões do governo? Por que é que você morre de medo com as instabilidades econômicas do nosso país? Por que é que você está apavorado por causa da violência? Por que é que você está tão enraizado, agarrado a esta vida, como se a sua vida, sua esperança em Cristo fosse apenas nesta vida? Percebam, aqueles discípulos estão desanimados. Versos 13 a 16 mostram que eles estão retornando para a aldeia deles. Mas acontece algo interessante, enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Perceberam, crianças? Estão imaginando a cena? 2 discípulos de Jesus, que estavam tristes, achando que Jesus estava morto. De repente Jesus aparece e está andando com eles. Mas o texto diz que eles não reconhecem a Jesus. Certamente Deus não permitiu que eles reconhecessem. Jesus havia ressuscitado, era o seu próprio corpo. É verdade que glorificado. É verdade que com poderes, com características que o corpo não tinha antes, a ponto de ele poder passar por paredes, aparecer e desaparecer, mas era o corpo de Jesus. Mas aqueles 2 discípulos, entristecidos, desanimados, sem esperança, não reconhecem a Jesus. E Jesus pergunta para eles: o que vocês estão conversando?
texto diz que eles pararam entristecidos. O que pairava no coração deles era o luto, era a dor da perda, a dor de alguém que eles tinham estima. Mais do que isso, a dor de perder alguém em quem eles confiaram, em quem eles depositaram esperança, mas que na cabeça deles estava morto. É assim que vivem, é assim que nós vivemos quando a nossa esperança em Cristo é apenas nesta vida. Quando nós não vivemos como se Jesus estivesse vivo. Nós vivemos entristecidos, nós vivemos desanimados, nós vivemos sem esperança. Na vida ordinária deles, como nós vemos dos versos 13 a 16. E como nós vemos dos versos 17 a 24, tristeza, falta de esperança, eles dizem assim para Jesus, sem reconhecer que era Jesus. Do que nós estamos falando? É claro que nós estamos falando sobre a morte de Jesus. É claro que nós estamos falando sobre o que aconteceu em Jerusalém. Sexta-feira aconteceu, Jesus foi crucificado, você não está sabendo, você não estava em Jerusalém, você é o único que estando em Jerusalém não ficou sabendo desse acontecimento. As mulheres tinham visto que o túmulo estava vazio, mas eles não acreditaram. Vejam o que diz no verso de número 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Percebem? Eles haviam perdido a esperança deles havia morrido juntamente com Cristo na cruz, porque eles não haviam entendido nem o propósito da morte, e eles não haviam crido que Jesus ressuscitaria. E é interessante que o texto diz no verso 23, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Aqueles homens continuam vivendo como se Jesus estivesse morto, experimentando tristeza, falta de esperança, vivendo uma vida comum. Como aqueles que não creem em Cristo, não pertencem a Cristo, vivem. E a pergunta continua, é assim que você tem vivido? Aqueles que vivem como se Jesus não tivesse ressuscitado, sem compreender o significado da morte e sem crer na ressurreição de Jesus, vivem uma vida de tristeza porque dependem das circunstâncias. Vivem uma vida de desesperança porque dependem das circunstâncias. Vivem uma vida cuja esperança em Cristo é apenas nesta vida. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui é o motivo, o porquê que eles não criam que Jesus havia ressuscitado, o porquê que eles não haviam entendido o significado da morte de Cristo e não criam que Jesus havia ressuscitado. Acompanhem comigo, a partir do verso de número 25. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. É curioso que Jesus olha para aqueles dois e vê dois homens sem esperança, sem alegria. E Jesus não diz simplesmente, por que é que vocês não acreditaram na palavra das mulheres? Por que é que vocês não acreditaram no que elas falaram, no que os anjos disseram? Por que é que vocês não acreditaram no testemunho daquelas pessoas? Não é isso que Jesus disse para eles. Olhem novamente o texto. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Irmãos queridos, o que Jesus está dizendo é, vocês conhecem as Escrituras, vocês conhecem o Antigo Testamento, certamente aqueles dois conheciam o Antigo Testamento, certamente eles não eram gentios, eles eram judeus, eles haviam ido a Jerusalém, eles estavam voltando para Emaús, certamente eles conheciam o que os profetas disseram, certamente eles conheciam o que Davi disse no Salmo 16, que o Senhor não deixaria a sua alma na morte, nem que o seu santo experimentasse corrupção. Mas eles não haviam entendido que os profetas falavam de Cristo,
Eles não haviam entendido que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Eles não haviam entendido que era necessário o Messias vir, morrer, levando sobre si as nossas culpas. Eles não haviam entendido que o Messias viria, morreria por nós e ressuscitaria vencendo a morte. Não. Eles conheciam, mas eles não entenderam. Eles conheciam, mas eles não acreditavam. É esse o seu caso? Ah, irmãos queridos, quanta gente que até conhece a Bíblia, mas não entende a Bíblia. Ou conhece, mas não acredita. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E quantos daqueles discípulos não haviam entendido nada? Não haviam entendido a respeito da importância, do significado, da bênção da morte de Cristo? Quantos não haviam entendido que Jesus havia entrado em Jerusalém por ocasião da Páscoa e que Ele era o Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa? Quantos não haviam entendido que Isaías estava falando dele lá no capítulo 53, quando diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eles não haviam entendido que era a respeito de Cristo que os profetas falaram, que Moisés escreveu a respeito dele nos 5 primeiros livros da Bíblia, que os profetas falaram acerca dele ao longo de todo o Antigo Testamento, que Davi falou a respeito dele nos Salmos. Eles não haviam entendido, por isso eles estavam de luto, por isso eles estavam sem esperança, por isso eles não criam. Eles não entenderam nem o significado da morte, e eles não criam que Jesus ressuscitaria. É este o seu caso? Ou você já entendeu que todo este livro é a respeito de Cristo, que todo esse livro conta a mesma história, a história da redenção? Antigo e Novo Testamento, falando do Deus que através do seu amado Filho Jesus, o nosso Redentor, redime um povo para Ele. É sobre isso, queridos, nós não vamos viver a vida cristã como deveríamos viver, se nós não entendermos o significado da morte e da ressurreição de Cristo. Se para nós a morte de Cristo foi apenas um evento triste, como que de derrota e não de vitória. Mas não, a morte de Cristo não foi uma derrota, a morte de Cristo foi uma vitória. E a sua ressurreição uma vitória sobre a morte. A morte de Cristo foi uma vitória para nós pecadores, que não tínhamos como nos autopurificar, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com a sua morte nos purifica de todo o pecado. Por isso a morte de Jesus é para nós uma grande bênção, e a sua ressurreição é para nós uma grande bênção, porque Ele garante para nós a vida eterna. Há um livro chamado A Morte da Morte, na morte de Cristo. Em sua morte, Jesus mata a morte. Em sua ressurreição, Jesus vence a morte. Aqueles discípulos não haviam entendido. O texto diz, a partir do verso de número 26, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Mas eles não haviam entendido isso. E você entendeu que Cristo havia de sofrer e entrar na glória? E você entendeu que era necessário Jesus morrer para você ser purificado dos seus pecados? Jesus continua, verso 27, começando por Moisés, ou seja, começando lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. Sabe qual era o problema daqueles discípulos? Falta de fé na palavra de Deus. Será que não é esse o seu problema? Sabe qual era o problema daqueles discípulos? Eles não haviam entendido que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. E todo o Novo Testamento também. E você, já entendeu isso? Talvez a sua falta de alegria, de esperança, seja por não crer de fato na palavra de Deus. Seja por não crer ou por não ter entendido o significado da morte de Cristo e o significado da ressurreição de Cristo. Seja por viver como se Jesus ainda estivesse morto e cuja morte não tem algum significado para a sua vida.
Mas em terceiro e último lugar, aliás, em terceiro lugar, nós vemos qual é a solução para a nossa falta de fé. Jesus expõe as Escrituras para eles. E o verso 28 diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Eles ouvem toda a explicação, mas ainda eles não haviam entendido, não haviam percebido que quem estava expondo as Escrituras para eles era o próprio Senhor Jesus. Mas eles chegam até aquele local e dizem assim: não vai embora não, fica com a gente. É claro, que companhia maravilhosa. Quem dispensaria uma companhia como aquela? E o verso de número, na continuação do verso de número 29 diz: e entrou para ficar com eles. E o verso 30 diz: e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Ah, queridos irmãos, nós lemos que quando eles reconhecem a Jesus, eles reconhecem a Jesus quando eles veem Jesus partindo o pão. Quantas vezes eles viram Jesus fazendo isso? E agora os olhos deles são desimpedidos, e eles conseguem reconhecer. Um autor chamado O. Palmer Robertson diz que Deus havia impedido aqueles discípulos de enxergarem, de reconhecerem que era Jesus até aquele momento, para nossa instrução, porque era necessário entendermos isso. Era necessário entendermos que toda palavra aponta para Cristo. Era necessário que eles fossem instruídos pelo próprio Senhor acerca das Escrituras que falam dele. Mas agora eles reconhecem, era o Senhor. Mas nesse momento Jesus desaparece. E um olha para o outro. E o que eles dizem não é: o nosso coração não ardia, não está ardendo ao reconhecermos a Jesus? O nosso coração não ardeu quando reconhecemos que era o Mestre? Não. O nosso coração ardia quando nos explicava as Escrituras. Ah, irmãos, quando Jesus explica as Escrituras, quando Deus fala ao nosso coração através da sua palavra, o nosso coração arde, o nosso espírito aquece, a nossa vida é transformada. E essa é uma boa notícia para nós, porque Jesus está vivo. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, diz que Jesus está à direita de Deus Pai e intercede por nós. E Jesus enviou o Consolador, que está conosco, o Espírito Santo que habita em nós. Espírito que testifica a respeito de Cristo na sua palavra. E eis, queridos, a solução para a nossa fraqueza, para a nossa falta de fé, para o nosso medo. É a ação do Senhor, através do Espírito, o Espírito de Cristo, que faz o nosso coração arder, quando nós ouvimos a sua palavra. Eu espero que agora o seu coração esteja ardendo, através da pregação da santa palavra, daquele que está vivo, daquele que é o nosso Senhor, daquele que morreu para o perdão dos nossos pecados, para aquele que ressuscitou, como Paulo escreve aos Romanos, para a nossa justificação. E o que é que nós devemos fazer então? O texto termina. Nós devemos viver com fé, proclamando esta verdade. Olha o que diz o texto, a partir do verso de número 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Talvez a sua falta de testemunho seja porque você ainda não tem experimentado do Cristo ressurreto na sua vida, não tem experimentado dos benefícios da morte de Cristo para a sua vida e da esperança do Cristo ressuscitado, porque se você tem experimentado, você precisa proclamar. Hoje é domingo missionário, quando nós oramos pelos nossos missionários, quando nós ofertamos para missões, mas nós não podemos nos esquecer que nós, que fomos alcançados pelo Senhor,
através da sua morte vicária, substitutiva, e por causa da sua ressurreição que nos justifica, nós devemos viver com fé, esperança e alegria nele, como nós lemos no Salmo 16, proclamando esta verdade. O nosso Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Você tem proclamado, você tem testemunhado.